Graça e paz, irmãos, boa noite. Irmã, irmão, é muito bom estar aqui. E quero dizer, irmão, comentava a respeito dos pregadores e das pregadoras. E eu creio que me colocar depois da irmã Poliana é uma covardia, né? Pelo menos minha esposa, ela, de manhã, ela falou assim: poxa, eu sempre sou edificado com a mensagem da irmã Poliana, e eu também. Eu creio que, irmã Poliana, o pessoal acho que ainda está digerindo o que a irmã falou. Talvez nem ouça o que eu tenho a falar. No primeiro domingo, quando eu preguei, eu fiquei atrás da ministração da irmã Maiara. Também foi outro, né? Eu particularmente, depois que eu fui, nem precisava ouvir a mensagem, porque tinha sido abençoado pela nossa irmã Maiara. É muito bom ver a ministração. O pessoal do louvor está aqui porque eu já tinha combinado, eu tinha ensaiado uma jogada com eles. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós iremos fazer algumas considerações a respeito, em cima dessa parábola, que eu tenho certeza, se não é a mais conhecida, é uma das mais conhecidas proferidas pelo Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, nós iremos ler do 11, quer dizer, eu vou ler, eu gostaria que você acompanhasse, do 11 até o versículo de número 24. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 até o 24. 11 até o 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Ó Deus, o ministério vai estar nos conduzindo em mais uma adoração comunitária, Senhor. E eu te peço, Pai querido, se existe aqui algum coração que ainda, ó Deus, está triste por algum problema, abatido, está desconectado, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, está tocando, está trabalhando, está tocando nesse coração, Senhor, para que ele também possa ser tocado e possa sentir, ó Deus, o teu amor numa experiência individual. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém. O ministério está com essa oportunidade. Não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor
falei, essa parábola, se não é a mais conhecida, é uma das mais conhecidas que o Senhor Jesus proferiu. Eu fiz questão de ler toda, porque você podia ter esquecido, ou talvez você não tivesse ainda tido conhecimento, mas o que essas reflexões que nós pretendemos fazer, eu quero pegar a partir do verso 20, porque eu quero dar um close no comportamento daquele pai. Hoje nós vamos estar falando dando prosseguimento ao ciclo de mensagens que fala sobre o amor. Eu queria fazer algumas considerações a respeito do amor incondicional. Não sei se existe algum amor condicional, mas eu queria pensar nesse amor incondicional. E logo que o pastor me fez o convite, me franqueou a oportunidade, me veio à mente esse pai. Eu creio que outros personagens da Bíblia se encaixariam aqui, mas esse me veio. O comportamento desse pai, ele tem algumas coisas que servem para nós, que podem nos edificar e podem nos ajudar a nós entendermos um pouco desse amor, o amor incondicional. Você leu comigo que esse pai, ele tinha 2 filhos, e o mais novo, ele influenciado talvez por as más companhias, e eu fiquei pensando, sempre lendo, que da onde surgiu esse pensamento desse filho de querer largar o aconchego da sua casa, e depois que ele passa por todo aquele revés, ele botou a mão na cabeça e viu que ele era feliz e não sabia. Eu creio que, como o pai dele era dono de uma grande propriedade, eu penso que os mercadores passavam por ali, ou talvez quando ele fosse num centro comercial próximo, ele tivesse contato e ele ouviu aquilo tudo, e ele começou a se deixar levar, como o pessoal diz na gíria, pelo canto da sereia.
E aquilo foi enchendo, e ele resolveu e criou coragem e pediu que o pai dividisse a propriedade e desse a cota que lhe caberia. E segundo Deuteronômio, a cota do primogênito seria dobrada. Então esse filho, cabia a ele 1/3 de tudo o que o pai havia amealhado. E no versículo 20, a partir do versículo 20, começa assim algumas considerações a respeito do comportamento desse pai diante daquela situação, a dedicação do amor a esse filho que naquele momento não estava merecendo. Mas como nós temos aqui vários pais, e filho é filho, né? Por mais que o filho apronte, nós pais, nós iremos sempre ter o coração quebrantado no alto da nossa sabedoria, pelo menos uma sabedoria, ter mais sabedoria e mais experiência do que eles. Nós vemos que aquele comportamento foi um comportamento de cabeça quente, fora de hora, e a gente acaba sempre voltando atrás naquilo que a gente, no momento da raiva, do ímpeto, nós propusemos a fazer. E aqui no versículo 20, o pai começa, então se levantou o filho e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. Quando você olha e você percebe que o texto diz que o pai de longe o avistou, isso traz para nós que o pai, todo o tempo que aquele filho ele esteve longe, o pai sempre ia ali no portão e olhava para ver se o filho vinha, porque o pai sabia, como eu ainda não, né, porque meus filhos ainda são novos, mas quem tem filho com uma certa idade, né, sabe que o filho, aquela decisão que ele tomou, não vai dar boa coisa. Então o pai fica ali aguardando, porque sabe que vai voltar. E aquele pai, a mesma coisa, ele ficou olhando, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde aquele filho, ele iria voltar. Então a primeira lição que eu destaco aqui dentro dessa temática do amor incondicional, o pai, ele sempre acreditou. Eu lembro numa propaganda que o Reinaldo Fenômeno fez há um tempo atrás, que ele dizia que o brasileiro não desiste nunca. Mas essa característica de não desistir nunca não está condicionada a uma nacionalidade, é porque é brasileiro. O japonês também não desiste nunca, o americano e assim por diante. Mas essa questão de não desistir, de perseverar. E como nós estamos falando num cenário macro da igreja, e nós temos que não esquecer de que nós somos a igreja. Nesse exercício do amor, nós não podemos desistir, ainda que a coisa esteja complicada, ainda que os ventos estejam contrários, nós não podemos deixar de esquecer que nós somos igreja, e porque nós estamos aqui, nós fomos alcançados porque alguém foi usado por Deus e não desistiu, ainda que o seu testemunho tenha sido um testemunho contundente, como alguns irmãos já falaram aqui, ou mais tranquilo, mas alguém não desistiu, olhou talvez para você, e talvez olhando para você, e o teu semblante intimidava, mas não desistiu, e foi até você, e perseverou, para que ele fosse o instrumento de Deus. E assim é a igreja. A igreja, ela não pode, nós como igreja do Senhor, nós não podemos desistir, porque nós somos sal e luz do mundo. E ainda que esteja tudo contrário, ainda que a situação esteja complicada, porque por mais que nós venhamos a orar, quanto mais você ora, mais a coisa se complica, temos que perseverar. E aquele pai, ele sempre ia ali, eu acredito que ele estava no portão, e via um vizinho, batia um papo, mas ele não estava ali para bater papo. O papo era um detalhe, era consequência. Ele estava ali porque ele estava aguardando o filho. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o filho iria vir. No horizonte ele iria avistar a silhueta do pai. Assim somos nós como igreja do Senhor, nós não podemos perder o foco. E às vezes nós como igreja nos envolvemos em várias atividades, em vários compromissos,
E aí nós acabamos perdendo o foco, que é nós levarmos a obra de Deus, o amor de Deus a outras pessoas. Nós temos visto isso, parece que é chover no molhado, mas se nós pesquisarmos, nós veremos que cada ano que passa, a igreja tem investido menos em missões, tem se voltado para dentro de si. Há um tempo atrás, o Brasil era celeiro de missionários. Hoje, quase que o Brasil precisa ser evangelizado, porque a igreja brasileira, ela perdeu esse ímpeto, a igreja perdeu esse fervor de ganhar as almas, ela começa a se voltar para dentro de si com outras coisas, e a nossa motivação, muitas vezes, é vir à casa de Deus, não é louvar. Nós estamos aqui porque nós queremos receber de Deus alguma coisa, nós estamos aqui perseguindo, e se nós não sentirmos aquilo que nós projetamos dentro de nós, o culto não valeu nós estarmos aqui, e assim nós perdemos o foco que deve estar no Senhor. E caminhando no texto, no versículo de número 22, eu queria que você acompanhasse comigo, 22, mas o pai disse aos seus servos, vou voltar no 21 para a gente entender esse raciocínio. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, que eu queria que entender essa dinâmica, que o filho havia ensaiado esse diálogo. Quando ele bota a mão na cabeça, ele viu que tinha feito bobagem, e ele se lembrou o quanto de fartura os trabalhadores, os colaboradores do pai tinham, e ele muito mais. E ele ensaiou aquele discurso, e ele vai para o pai. Quando ele chega diante do pai, o pai o abraçou. E voltando aqui, sempre que eu olhei antes de fazer essa pesquisa, eu olhava com um olhar romântico esse movimento do pai ir correndo a abraçar o filho. Eu sempre olhei com romantismo. Eu meio que vi um filme, o pai correndo, né? Podia até tocar aquela música, né? Tan, 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 né? Mas não, irmãos. O pai fez esse movimento porque você lembra como o filho saiu de casa? Ele pede. Isso para aquela cultura era o mesmo que pedir a morte do pai. Então, com aquele comportamento, aquele filho não só foi desrespeitoso com o pai, mas ele foi desrespeitoso com a comunidade, com os hábitos daquela comunidade. E se o pai, ele não faz esse movimento, corria o risco daquele filho ser linchado. E o pai vai até ele para mostrar para a comunidade que da parte dele, pai, não havia nenhum ressentimento. E o pai vai até o filho, e o filho, quando abraça, ele já veio com aquele discurso preparado, e ele falou, ele repetiu. Mas aí eu queria que você entendesse a dinâmica. Mas o pai falou para os servos. Isso me faz lembrar que o pai não julgou. Se fosse talvez eu, falei, tá vendo? Você quebrou a cara, eu te avisei, você gastou tudo, me deu um trabalho, me deu um prejuízo. Mas o pai não teve esse movimento. O pai ouviu, recebeu o filho, porque a alegria do pai não era abrir o coração, desabafar, falar para aquele filho aquilo talvez que tenha ficado no coração daquele pai quando o filho pediu aquilo ali. E o comportamento do filho não começa no pedido, mas começa dentro de casa. Eu tenho certeza que o pai começou a observar aquele filho que estava mudando. E o pai olhou: meu filho não está legal, vem bomba pela frente. E o pai já estava preparado. Quando o filho pede, o afronta, aquele pedido que equivalia à sua morte, o pai, aquilo não foi surpreendido, porque eu tenho certeza que o pai já vinha acompanhando o procedimento do filho. Mas o pai, quando recebe, o pai não chega ali, eu falei, desembuchou. Eu lembro, eu fui criado com meus avós, os pais do meu pai. E quando chegou na época das festinhas, né? Festa na rua. E meu avô era um homem assim muito rude, mas amoroso dentro das possibilidades dele. E meu avô falava: tem que chegar 10 horas em casa. E eu cheguei, mas teve um dia que eu falei: 10 horas, a festa na mesma rua. E eu falei para meu pai, para meu avô, falei assim, ele falou assim: eu vou trancar a porta. E
eu fui para a festa, cheguei um pouco mais das 10. Quando eu cheguei, a porta estava trancada. Morava num terreno, meu pai morava na frente e meu avô atrás. E meu pai, meu pai falou assim: não, você pode bater. Mas eu sabia que se eu batesse na casa do meu pai ia lavar a língua em mim, ia falar, e eu não estava a fim de ouvir. E eu fiquei do lado de fora, eu não ia, porque eu não queria ouvir meu pai falar, me dar sermão. É a mesma coisa que esse pai, ele estava ali, ele não falou. Isso nos lembra a questão de não julgar. A igreja é chamada para aceitar, para acolher aquelas pessoas que vêm. E a igreja é lugar de acolhimento, é lugar de tratamento. Tem também essa função terapêutica das pessoas entrarem aqui. E é muito chato quando você vai a um lugar onde você busca ajuda, e ao invés de buscar ajuda, você chega ali com um problema e você sai com dois. E eu lembro aqui de um livro de um jornalista norte-americano, Philip Yancey. E ele, no seu livro, se eu não me engano, Maravilhosa Graça, ele começa contando num diálogo que ele teve com um pastor, e o pastor falando para ele que foi procurado por uma mulher que ela ganhava a vida se prostituindo. Era o único ganha-pão que ela tinha. E ela já estava colocando a filha nesse caminho, porque ela não via outra solução. E aquilo fazia mal, ela se sentia muito mal. E ela foi conversar com o pastor e ela estava frequentando uma igreja. E o pastor perguntou para ela: você já conversou com o seu pastor? E ela responde para aquele pastor: eu não vou conversar com ele, eu não converso com ele, porque se eu conversar com ele, eu vou me sentir muito mais culpada. E às vezes é assim, irmãos. Quando alguém bate, quando alguém chega nos procurando, nós temos que ter o procedimento desse pai. Não julgar, ainda que a gente esteja com uma vontade muito grande, com o coração cheio, já por aqui, mas contermos aquilo, porque nós não somos chamados para julgar. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência de onde nos tirou. E às vezes nós vemos de um lugar não muito agradável, e nós vemos para a igreja, e a igreja, exercendo a sua função terapêutica, nos trata, e aí nós somos devolvidos à sociedade saudáveis, limpos, como aquele filho que chegou com a roupa rasgada, descalço, e a igreja nos dá roupa nova, nos coloca calçados novos, e aí nós nos sentimos alguém, e aí nós somos tomados de uma soberba. E quando nós encontramos alguém numa situação que nós estávamos, nós olhamos de cima para baixo, como somos bons. E a diferença é que nós temos Jesus e a pessoa não tem. Se aquela pessoa tiver Jesus, ela também vai ficar como nós estamos naquele momento. Então nós temos que ter esse procedimento, não julgar. Como foi falado aqui na pregação passada, o nosso mérito não é nosso. A Bíblia diz que não foi por coisas corruptíveis, como ouro e prata, que nós fomos salvos, mas foi pelo sangue, foi pelo precioso sangue de Jesus. O nosso mérito está na cruz. Eu não sei se você já, no teu momento de reflexão, você já parou para pensar o que levou Deus a te salvar? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus te achou, independente de onde você estava, se o teu testemunho é contundente, você é tranquilo, você sempre teve uma vida tranquila, e Deus te achou, o Espírito Santo trabalhou no teu coração e te disse que você te convenceu da justiça, do juízo e do pecado, e você caiu na real, e você falou assim: ainda que eu seja uma pessoa socialmente aceita, benquista, mas através dos meus merecimentos, eu não posso herdar, eu não posso me religar a Deus. E aí você se convenceu que você era pecador, você se convenceu que você precisava de Jesus, e aí você se rendeu aos pés. Você já parou para pensar nisso? O que foi? Paulo César Brito tem uma música que ele diz, quando ele chegar no céu, e ele vai encontrar alguns irmãos, e alguns irmãos irão perguntar a ele: como foi que você chegou aqui? E ele falou: foi graça. Foi a graça de Deus. Eu não sei explicar. Foi a graça. E eu particularmente me emociono, porque primeiro, quando eu me batizei, foram 5 comigo a serem batizados. Até hoje,
O único que continua firme sou eu. Comigo 5. Até onde eu sei, só eu continuo firme. Mas por quê? Será que é porque eu torço pro Vasco? Será que é porque eu sou da PIB em Jardim Bom Pastor? É graça. Deus tem me mantido apesar de todas as minhas dificuldades. E aí eu tenho que, lembrando disso, eu olhar para alguém que está na condição em que eu estive e não julgá-lo, ter um olhar de misericórdia e ter paciência, perseverar, acreditar até o último momento que Deus pode fazer com ele o que ele fez conosco. Então, irmãos, concluindo, amarrando tudo que nós falamos aqui, nós somos chamados para divulgarmos, propagarmos o amor. Jesus, ele fala que nós somos mensageiros. Nós queremos fazer algo para ele, demonstrar o amor. Nós falamos aqui no primeiro domingo desse mês. Como nós fazemos para Jesus? Como nós fazemos para um dos pequeninos dele. Somos chamados para salgar e iluminar onde estamos, onde você está, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, no seu local de trabalho. Tudo que fizermos tem que ser sem esperarmos. Aí vai o amor incondicional. Você faz, muito embora quando nós fazemos, não é que nós fazemos para aguardar o tapinha nas costas, mas é bom. É duro quando você faz algo com uma pessoa e a pessoa é ingrata com você, passa por você como se você nem existisse, esquece tudo aquilo que você fez. Mas nós somos chamados para não esperarmos nada em troca. A Bíblia diz que se nós esperarmos só nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Nós temos que esperar aqui também, mas muito mais lá, porque nós temos, a Bíblia diz, o Senhor disse que aquilo que nós fizermos, o Senhor Jesus disse que aquilo que nós fizéssemos para Ele, nós receberíamos aqui e muito mais na vida por vir. Então nós temos que ver, não esperar nada em troca. Primeiro porque temos pouco a receber. As pessoas, por mais que elas queiram, têm pouco a nos dar. E o mais importante é que entendermos que aquilo que nós estamos fazendo é a mínima coisa que podemos fazer para demonstrarmos o nosso amor por Jesus, para demonstrarmos que estamos alegres e gratos pelo amor que Deus teve conosco. Eu queria que essa é a reflexão no comportamento, a partir do comportamento daquele pai que nos serve de guia e nos orienta, nos ajuda a entendermos um pouco do que é o amor incondicional. E eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus.